Cristo reine sobre a sua vida. Para quem não me conhece, sou o presbítero Roberto Camilo. Seja muito bem-vindo ao seu canal. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. No vídeo de hoje, meus queridos, nós vamos estar tratando sobre aquela série de vídeos que eu já havia comentado em um vídeo anterior, sobre o que a Bíblia não diz, mas nós falamos. A Bíblia não diz, mas nós ouvimos muita gente falar, muita gente pregar, muitos estudos, mas que quando a gente vai examinar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, nós percebemos que não é o que a Bíblia diz. No estudo de hoje, no texto de hoje, nós vamos estar conversando um pouquinho a respeito da cura de um homem que havia 38 anos naquele tanque chamado Betesda, que estava naquele tanque há 38 anos, e aquele tanque se chamava Betesda. E eu queria já começar te perguntando, aquele homem que estava no tanque de Betesda era paralítico? Nós encontramos esta passagem no Evangelho de João, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Com certeza você já ouviu alguém pregar sobre o paralítico no tanque de Betesda. O paralítico no tanque de Betesda. E a minha pergunta é, aquele homem que estava no tanque de Betesda, que João escreve no capítulo 5, era mesmo paralítico? Será que você já leu João capítulo número 5 com atenção para ter a certeza se aquele homem era ou não era paralítico? O que você me diz? Nós vamos descobrir juntos nesta oportunidade. Então nós vamos ler com calma o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 5. O verso 1 diz assim: Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Algumas traduções vai falar 5 alpendres. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus ouviu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, dizendo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. E o verso 9 diz: Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Fiz questão de fazer uma leitura um pouco longa para nós entendermos o que está escrito aqui. Primeiro, nas versões da Almeida, vai trazer o título A Cura do Paralítico em Betesda. A versão que eu li é a versão King James, que tem como título A Cura do Homem de Betesda, que é um título mais apropriado. Então, a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia não diz que aquele homem era paralítico. Aquele homem que foi curado por Jesus, que estava enfermo há 38 anos, a Bíblia não diz que ele era paralítico. Vamos examinar o que diz a palavra do Senhor? Vamos examinar o que a Bíblia diz? Vamos lá? Vamos ler a partir do verso 3, que é o que nos interessa, ok?
O verso 1 e o verso 2 só vai falar sobre a festa dos judeus, vai falar que Jesus subiu para Jerusalém, vai falar que havia ali um tanque com 5 alpendres, ok? No verso 3 diz assim, nestes o quê? Nestes 5 pavilhões, nestes 5 pavilhões, nestes 5 alpendres, ficava grande multidão de quê? Olha o que a Bíblia diz. Enfermos, cegos, mancos e paralíticos. E eles estavam ali fazendo o quê? Esperando pelo movimento nas águas. Então o versículo de número 3 diz que nestes 5 pavilhões existia que tipo de pessoas? Enfermas, cegas, mancas e paralíticas, ok? O verso 4 diz, de certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Agora, olha o que diz o verso de número 5. Olha que interessante. Estava ali um certo homem enfermo. Enfermo. No verso de números 3, diz que existiam os enfermos, os cegos, os mancos e paralíticos. E o verso 5 diz que este homem não era cego, não era manco, não era paralítico, mas estava enfermo. Olha que interessante. Estava ali no verso 5, estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Meus queridos, até aqui nós já percebemos que aquele homem não era paralítico. A Bíblia não diz que aquele homem era paralítico. Vamos continuar o texto? O verso de número 6 diz assim, quando Jesus o viu deitado, mas irmão Roberto, o verso de número 3 diz que Jesus o viu deitado. Então ele não era paralítico? Se estava deitado é porque era paralítico? Não necessariamente. Não necessariamente. E o verso continua. E sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes, queres ser curado? Olha o que o texto diz. E sabendo, quem é que estava sabendo? Jesus. Jesus sabendo que estava assim havia muito tempo. Aqui é importante nós salientar que Jesus está se referindo, né, que João está escrevendo, quando Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo, não era na situação que ele estava deitado, ok? Jesus sabia que ele estava nessa situação, não sem deitado, mas fazendo referência ao verso de número 5. Ele estava nessa situação de enfermidade, que ele estava, Jesus sabendo que ele estava assim, de que maneira? Não deitado, mas enfermo, ok? Na linguagem de hoje vai falar isso bem claramente, que Jesus sabendo que ele estava doente, né? Na versão internacional também vai dizer que ele estava nessa situação de doença, ok? Vamos para frente? O verso 7, olha que interessante o verso 7. O homem enfermo queixou-se, olha só. Não diz o homem paralítico queixou-se. Diz o homem enfermo queixou-se. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu estou indo, olha só. Enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Por que o paralítico falaria isso para Jesus? Enquanto eu estou indo. É porque existia a possibilidade de ele chegar no tanque. Existia a possibilidade dele ir até o tanque. Só que devido à sua enfermidade, ele não conseguia chegar primeiro no tanque. Chegar antes de todos aqueles que estavam ali perto do tanque. Ele não conseguia ser o primeiro a entrar no tanque. Enquanto ele ia, outro ia à sua
frente, ok? E é interessante notar que quando ele diz que não tem ninguém que não coloque no tanque, é porque existiam ali pessoas que tinham alguém, existiam ali pessoas que acompanhavam alguém, estavam acompanhadas por alguém, que quando a água era agitada, essa pessoa recebia a ajuda de alguém para colocá-las no tanque. E ele diz que não tinha, e este enfermo diz que ele não tinha ninguém que o colocasse no tanque. Então, enquanto ele ia, alguém chegava antes dele. E o versículo 9 vai dizer, né? Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Então, meus queridos, o que nós podemos entender com esta passagem? Que aquele homem que estava naquele tanque, naquela situação, há 38 anos, não era paralítico. Porque o versículo de número 3 de João 5 diz que ali existiam enfermos, cegos, mancos e paralíticos. E o versículo de número 5 diz que aquele homem estava enfermo. Aquele homem era um enfermo. Então existe a possibilidade de ele possuir uma fraqueza, né? Possuir uma debilidade no seu corpo, uma fraqueza que o impedia de chegar primeiro no tanque. Mas a Bíblia não diz que ele era paralítico. Diz, sim, que ele era enfermo. Ok? Então, meus queridos, o título que está nas nossas Bíblias, né, na versão da Almeida, principalmente, onde diz que a cura do paralítico em Betesda não é um título correto, ok? Porque a Bíblia não diz que aquele homem era paralítico, mas sim que ele estava enfermo, que ele possuía uma enfermidade. Então o título mais apropriado é A Cura do Homem em Betesda, ok? Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, que Deus possa derramar das suas ricas bênçãos sobre você. Amém? Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, comente, ok? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para você que ainda não é inscrito, né? Não esqueça de ativar as notificações para que você possa receber de primeira mão, né? À medida que a gente vai postando os vídeos, você vai sendo notificado, ok? Que Deus te abençoe. E lembrando que a Bíblia não diz que aquele homem era paralítico, mas que ele era enfermo. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, querendo Deus.